Olá, turma! Nessa videoaula nós iremos estudar sobre a circulação e a hemodinâmica. O que seria essa hemodinâmica? É justamente a parte da fisiologia que vai estudar a física do sangue, a física desse fluxo de fluidos pela nossa vasculatura. Nesse sentido, é feita uma analogia do nosso sistema vascular com o sistema hidráulico. Só que no nosso caso, o nosso sistema vascular, ele não representa um sistema hidráulico fechado, né? Ele completo. Ele é um sistema hidráulico considerado imperfeito. Utilizando parte desses conhecimentos da física, é possível, através do processo de hemodinâmica, a gente estabelecer alguns tipos de relação e analisar, por exemplo, a velocidade do nosso fluxo sanguíneo, a relação que existe com a pressão sanguínea e também essa relação que existe de acordo com os componentes da nossa circulação sistêmica. Então, é importante a gente observar que existem alterações na estrutura dos nossos vasos e, consequentemente, a gente tem mudanças nesse processo aí de circulação. E também existem alterações hemodinâmicas que vão variar de acordo com as características dos nossos vasos sanguíneos. Se a gente observar do nosso lado aqui esquerdo, nós vamos ter as artérias, do nosso lado direito nós vamos ter as veias. Saindo lá do nosso ventrículo esquerdo, o sangue ele vai ser bombeado, ejetado com direção aos nossos tecidos corporais. É um sangue que tem um alto teor de oxigenação. E ele vai ser ejetado na nossa artéria aorta, que é uma artéria extremamente elástica. Então, essa constituição é importante para esse local, uma vez que esse sangue ele vem com grande pressão. Essa artéria ela precisa conseguir abarcar esse sangue aí, então ela vai precisar de uma elasticidade maior. Então, nós temos artérias que são elásticas, nós vamos ter aqui nessa região mais interna uma túnica íntima, onde nós temos uma camada de células endoteliais e nós temos também uma camada elástica interna. Depois nós temos a túnica média, que é composta aí por músculo, né, principalmente músculo liso. Nós temos a túnica externa, que é composta muito mais pelos tecidos conjuntivos. Quando nós vamos descendo por esse sistema arterial, nós passamos a modificar a estrutura dessas artérias. Agora elas têm um caráter muscular. O que seria isso? Nós vamos observar um aumento dessa túnica média nessas artérias. Isso demonstra que elas vão conseguir regular melhor esse processo aí de contração dessa artéria. Quando a gente passa para as arteríolas, a gente vai observar que nós temos aqui apenas a presença do endotélio, uma lâmina basal, e células musculares lisas presentes aqui na túnica média. Então, a gente tem as arteríolas como pontos onde essas células musculares lisas conseguem controlar muito bem esses vasos. Então, as arteríolas são os principais locais onde a gente vai ter aí regulação de resistência, né? Promoção de vasoconstrição e vasodilatação. Quando a gente passa para os outros tipos de vasos sanguíneos, nós chegamos nos capilares. Nós temos parte de capilares que tem as células endoteliais contínuas e nós temos partes de capilares que vão começar a apresentar fenestras, né, que seriam poros. Então, essas células endoteliais compõem aí esse capilar fenestrado, que é extremamente importante para os nossos processos de troca. Depois nós temos as vênulas. Essas vênulas contêm uma camada endotelial e uma grande camada de túnica externa. Então, a gente tem muito mais ali aquele tipo de tecido conjuntivo. Nós temos as veias de médio calibre, onde a gente também tem uma grande camada de túnica externa, túnica média e a túnica íntima aqui, e o revestimento com células endoteliais. E nas veias calibrosas, a gente observa uma grande camada de túnica externa, a túnica média, que é composta também por músculo liso, a túnica íntima e as células endoteliais. É importante a gente observar que as artérias são vasos muito mais relacionados com a nossa resistência vascular, com os processos de vasoconstricção e vasorrelaxamento, enquanto que as veias elas são vasos muito importantes devido a possuírem uma grande elasticidade, uma grande distensibilidade. Então, elas são muito mais complacentes do que as nossas artérias. Nós podemos observar aqui o diâmetro desses diferentes vasos sanguíneos. Nós temos aqui a aorta, né, que tem cerca de 25 milímetros de diâmetro,
e 2 milímetros de espessura na sua parede. Ela possui na sua estrutura células endoteliais, aquela camada endotelial, tecido elástico em grande quantidade, isso é muito importante, camadas de músculo liso e tecido fibroso. Quando a gente passa para artérias com diâmetro menor, por exemplo, aqui a gente tem uma artéria com cerca de 4 milímetros de diâmetro e uma espessura de parede de cerca de 1 milímetro, a gente também vai ter a camada de células endoteliais, o tecido elástico, a gente já aumenta aqui as nossas células musculares lisas e nós temos o tecido fibroso. As nossas veias possuem aí cerca de 5 milímetros de diâmetro e 0,5 milímetros de espessura na sua parede, onde nós temos aqui células endoteliais, tecido elástico, músculo liso e tecido fibroso em menor quantidade que os outros vasos que nós falamos anteriormente. Na veia cava, nós temos um diâmetro de cerca de 30 milímetros e 1,5 milímetros de espessura na sua parede. Ela também apresenta células endoteliais, tecido elástico, muscular e fibroso em quantidades parecidas e em maior quantidade do que na veia de menor tamanho. Quando nós temos as arteríolas, cerca de 30 micrômetros aí de diâmetro e cerca de 6 micrômetros de espessura de parede, nós temos células endoteliais, tecidos elásticos, músculo liso e tecido fibroso. As arteríolas, observem que elas são menores, elas têm cerca de 10 micrômetros de comprimento e 2 de diâmetro e 2 micrômetros aí de espessura na sua parede. Observem que elas têm aquela camada de célula endotelial, reduz-se um pouco a quantidade de tecido elástico e se aumenta a quantidade de músculo liso. Então, as arteríolas são muito importantes nesse processo de regulação de resistência vascular periférica. Nós temos aqui os tecidos fibrosos também em quantidade aí intermediária. Os capilares têm 8 micrômetros de diâmetro e 0,5 micrômetros de espessura na sua parede e possuem apenas aquela camada de células endoteliais. As vênulas, 20 micrômetros de diâmetro e 1 micrômetro de espessura de parede, possuem um endotélio e possuem tecido fibroso na sua estrutura. Em relação às propriedades hemodinâmicas, nós podemos observar a velocidade da corrente sanguínea, que vai representar justamente a distância percorrida pelo fluido em um determinado tempo. Então, nós temos aqui essa velocidade da corrente sanguínea. E se a gente levar em consideração o nosso sistema vascular, nós temos o diâmetro e a área de secção transversal como variáveis que vão influenciar na velocidade da corrente sanguínea que passa naquele local. Então, essa velocidade da corrente sanguínea ou do fluxo sanguíneo, ela pode ser calculada através de uma expressão matemática que mostra o fluxo sanguíneo, que é esse Q, sendo dividido aqui pela área de secção transversal. Então, de acordo com essa expressão, a velocidade do sangue, dessa corrente sanguínea, vai ser diretamente proporcional ao fluxo sanguíneo. Então, quanto maior o fluxo, maior a velocidade, e inversamente proporcional à área de secção transversal, ou seja, maior velocidade em uma menor área de secção transversal. Nós podemos observar essa integração das variáveis nessa imagem, onde nós vamos ter um fluxo sanguíneo aqui de 10 ml por segundo, passando por essa estrutura aqui tubular. Nós temos uma área de secção transversal de 2 centímetros no ponto A, de 10 centímetros quadrados aqui no ponto B e de 1 centímetro quadrado no ponto C. E aqui embaixo nós vamos ver as velocidades. Observem que um fluxo sanguíneo de 10 ml por segundo em uma área de 2 centímetros quadrados vai nos dar uma velocidade de 5 centímetros por segundo. Já se essa área for maior, 10 centímetros quadrados, esse mesmo fluxo vai passar por essa região e a velocidade vai ser menor, cerca de 1 centímetro por segundo. Nesse ponto C, a área de 1 centímetro quadrado, e nós vamos ter, então, a velocidade desse fluxo sendo 10 centímetros por segundo. Então, de acordo com essas informações, a gente consegue observar que a gente vai ter um fluxo dessa corrente sanguínea maior, onde a gente tiver um menor calibre desses vasos. Só que aqui a gente está observando os vasos individualmente. Dentro do nosso sistema fisiológico, a gente não pode pensar de maneira individual. Por quê?
nós temos esses vasos sendo dispostos em paralelo e também em série, e a gente acaba somando as áreas de secção transversais dos nossos diferentes vasos sanguíneos. E isso é que vai determinar qual é o local onde a gente tem a maior velocidade de fluxo sanguíneo e a menor velocidade. Quando a gente faz essa análise, nós vamos observar que o somatório das áreas de secção transversais de todos os nossos capilares é muito grande, então vai ser o maior somatório de áreas de secção transversal. Isso mostra que nesse local, como vai ser maior essa área de secção transversal, vai ser menor o fluxo da corrente que está passando por aquele local. Isso é extremamente importante para os nossos capilares, uma vez que esse local é aquele local onde a gente faz trocas, né? As trocas de gasosas, trocas de nutrientes, porque a gente tem aqueles capilares ali sendo fenestrados. Então, os capilares seriam a região onde a gente tem a menor velocidade dessa corrente sanguínea dentro do nosso organismo. Essa relação entre velocidade e área de secção transversal pode ser observada nessa figura, e a gente vai observar que nós temos uma diminuição gradativa da velocidade desse fluxo sanguíneo quando nós vamos caminhando do sistema arterial e chegando aqui a capilares. Então, nós temos na aorta, na artéria aorta, uma grande velocidade, as grandes artérias, pequenas artérias, nas arteríolas a gente já vai diminuindo, nos capilares nós temos a menor velocidade, uma vez que a gente vai observar a maior área de secção transversal, isso somando todos esses capilares. E depois a gente vai passar para as vênulas e para as veias, e a gente vai tendo redução dessa área transversal e, consequentemente, aumento da velocidade do fluxo sanguíneo nesse sistema venoso. Outro aspecto hemodinâmico muito interessante para ser analisado é justamente essa pressão que a gente tem no sistema vascular. Se eu perguntasse para vocês por que a gente consegue fazer a movimentação do nosso sangue dentro desse sistema? Então, para isso, para que esse fluxo sanguíneo possa acontecer, a gente precisa ter uma diferença de pressão em um ponto inicial e um ponto final. Então, a gente depende dessa diferença de pressão para poder movimentar esse sangue pela nossa circulação. Além disso, esse fluxo sanguíneo, ele também depende da velocidade. Então, a gente faz uma relação aí desse fluxo sanguíneo, a pressão e a velocidade naqueles locais. E aí, se a gente for analisar agora a pressão que a gente tem dentro dos nossos vasos sanguíneos e essa relação com a velocidade desse fluxo, a gente vai observar que no nosso sistema arterial nós temos a maior pressão. É por isso que também a gente tem uma maior velocidade desse fluxo sanguíneo. A gente consegue empurrar mais facilmente esse sangue pela nossa vasculatura. Essa pressão ela vai diminuindo gradativamente quando a gente vai passando desse sistema arterial, né, passa pelos capilares e chega no nosso sistema venoso. Ah, professora, mas a gente tem um aumento de velocidade desse fluxo sanguíneo no nosso sistema venoso, lá nas grandes veias, na nossa veia cava. Mas aí a gente tem que levar em consideração que a gente vai ter também o fator da área de secção transversal. Então, são vários aspectos que estão envolvidos nessa modificação da velocidade desse fluxo sanguíneo. Um outro tipo de relação que é importante a gente fazer é justamente essa relação da pressão e do fluxo sanguíneo. E foram os estudos de um fisiologista chamado de Poselier, né, que geraram aí a lei de Poselier, que nos auxilia nesse estudo dessa relação de pressão e fluxo sanguíneo. Mas só que o que Poselier descreveu era uma lei que governava o fluxo de fluidos por tubos cilíndricos, então ainda pensando naquela parte da hidráulica. Se aplica para os sistemas hidráulicos que têm um fluxo laminar estável e tem uma viscosidade constante. Isso a gente chama aqui de fluido newtoniano. Ou seja, ele vai ter uma viscosidade que não vai se alterar durante essa movimentação no sistema hidráulico. O nosso sistema cardiovascular ele não é tão perfeitinho assim. Então, esse sistema cardiovascular ele não tem essas características dentro da lei de Poselier. O fluxo dele é pulsátil, não perfeitamente laminar. Os vasos não são cilindros que são rígidos, eles têm mobilidade, eles podem aumentar o seu diâmetro ou diminuir o seu diâmetro. E o sangue também não é um fluido newtoniano.
Apesar disso, essa lei de Poisselier nos dá várias ideias de como compreender essa pressão e fluxo sanguíneo, essa relação entre essas variáveis. Nesse sentido, essa lei vai nos dizer que o fluxo sanguíneo ele é diretamente proporcional aqui à diferença de pressão que a gente vai ter naquela região e ao raio ao quadrado. Então, se a gente pensar no diâmetro que a gente vai ter naquele local, é elevado aí ao quadrado. Além disso, a gente também observa que esse fluxo sanguíneo é inversamente proporcional à viscosidade do sangue. Quanto mais viscoso for esse sangue, mais difícil é ele fluir pela nossa vasculatura. E o comprimento também. Quanto maior for esse comprimento do vaso, menor vai ser esse fluxo, vai ser mais difícil a gente conseguir passar por todo esse local. Mas analisando essa relação matemática, o fluxo sanguíneo ele vai depender muito mais da nossa diferença de pressão local e também do raio desse vaso. E como esse raio está elevado à quarta potência, isso nos mostra uma grande importância de qual é realmente o tamanho aí desse raio do vaso e como isso vai influenciar no fluxo sanguíneo. Existem diferentes tipos de fluxos sanguíneos dentro do nosso organismo. O fluxo sanguíneo laminar, que é o que a gente mais encontra. Nesse fluxo laminar, a gente vai observar que o sangue vai fluir por esses vasos, exercer uma força sobre essa parede lateral. Então, é como se ele batesse nessa parede. Isso a gente chama de estresse de cisalhamento. Toda vez que ele bate nessa parede, ele perde um pouco da sua velocidade. Observem que a gente vai ter cada vez essa porção do sangue aqui batendo nessa lateral e perdendo um pouco de velocidade, de maneira que a gente tem, durante o fluxo laminar, uma maior velocidade nessa região central do nosso vaso, porque é aquela que está sujeita a menor estresse de cisalhamento. O nosso fluxo sanguíneo também pode ser turbulento em alguns locais. Então, nesse caso, a gente não tem essa manutenção correta e certinha dessas faixas de velocidade do fluxo sanguíneo. Então, a gente pode ter mudanças nessa trajetória do fluxo sanguíneo, pode então bater nessas paredes. Em algumas situações, isso aqui pode trazer vários problemas para os indivíduos. Mas, fisiologicamente falando, a gente tem esse fluxo turbulento principalmente nos nossos locais de bifurcação. Então, o vaso ele pode seguir retinho aqui e aí ele vai bifurcar, por exemplo. Nesses locais da bifurcação, nesse momento, a gente vai gerar um fluxo turbulento nessas regiões, mas depois a gente consegue retornar para esse fluxo laminar, que é mais saudável para o nosso organismo. E a outra propriedade hemodinâmica interessante é justamente a nossa resistência vascular. Se a gente associar a lei de Poisselier com a lei de Ohm, que nos mostra a resistência elétrica, a gente vai gerar uma outra expressão que vai isolar então essa resistência aqui. Então, a resistência dos nossos vasos, observem que ela é inversamente proporcional ao fluxo sanguíneo. O que é que significa? Quanto maior a resistência, menor é a passagem de sangue naquele local. E o que é que vai ser o fator determinante para a nossa resistência vascular? Ele está aqui, ó. Então, é a quarta potência do raio daquele vaso. Por quê? Quanto maior for a resistência local, menor vai ser esse raio. E quanto maior for esse raio, menor vai ser a nossa resistência. São grandezas inversamente proporcionais. E como é que a gente consegue variar, então, essa resistência vascular? Fazendo os processos de contração vascular. Se eu contraio um vaso, eu estou reduzindo o seu raio e, consequentemente, eu estou aumentando a resistência à passagem do fluxo sanguíneo naquele local. Se eu estou fazendo o processo de vasodilatação, eu estou, então, aumentando esse raio e estou diminuindo, consequentemente, a resistência à passagem de sangue naquele local. E esse parâmetro a gente consegue avaliar nesse gráfico que mostra a resistência por unidade de comprimento em função do diâmetro desse vaso sanguíneo em micrômetros. Nós observamos que os capilares têm esse menor diâmetro aqui, então eles possuem uma alta resistência à passagem de fluxo sanguíneo. E essa resistência ela vai reduzindo quando a gente vai aumentando o diâmetro desses vasos, tanto para o lado arterial
quanto para o lado venoso. Apesar dessa característica peculiar dos capilares, é nas arteríolas que nós vamos ter a maior resistência vascular, porque elas têm diâmetros pequenos, mas possuem uma grande camada de célula muscular lisa, que é justamente quem vai conseguir reduzir ainda mais o diâmetro desses vasos. Então, essa camada de células musculares lisas é extremamente importante para determinar a resistência vascular. Nessa imagem, nós conseguimos ter aquela visão ampla do nosso sistema cardiovascular, analisando que nós temos vasos dispostos em série e em paralelo nessa estrutura do nosso sistema cardiovascular. Quando o sangue sai ejetado do nosso ventrículo direito, ele tem uma forma pulsátil. E essa característica pulsátil, ela vai sendo diminuída gradativamente ao passar pelo nosso sistema arterial, devido àquela presença inicial de grande quantidade de elasticidade, e ele vai passando então para as menores artérias e depois para as arteríolas, e consequentemente a gente vai tendo também um aumento de resistência nesses locais, o que vai auxiliando a reduzir esse fluxo pulsátil. Quando a gente chega perto das nossas redes de capilares, nós vamos ter um fluxo já não pulsátil e também em baixa velocidade. Isso é extremamente importante para que a gente possa fazer os processos de troca aí de nutrientes, de oxigênio, remoção de resíduos nessas regiões. Em seguida, esse sangue ele vai fluir pelo nosso sistema venoso e ele vai aumentando a sua velocidade também gradativamente, de acordo aí com a redução da área de secção transversal desses vasos maiores. Retornando ao nosso átrio direito, trazendo aí o sangue com menor teor de oxigênio para que a gente possa reiniciar a atividade aí do nosso ciclo cardíaco. Bom, turma, nós chegamos ao final dessa nossa aula de circulação e hemodinâmica, onde a gente observa alguns aspectos mais matemáticos e que são importantes para determinar alguns parâmetros cardiovasculares.